Meus amores, que delícia estar aqui com vocês para mais um episódio deste programa incrível, O Novo Feminino. Amores, minha convidada hoje, ela tem acho que 1,90 de altura. Estou aqui com a maravilhosa empresária Sara Miranda, minha xará de sobrenome aqui. Querida, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Empresária do digital, Sara Miranda. Que mulher é essa? Gente, é hipnótico o negócio aqui. Sabe quando você olha para uma pessoa que ela impacta? Incrível isso. Ai, muito Estou obrigada. muito feliz de você estar aqui, amada. E eu estou muito feliz de estar aqui. Eu fiquei muito honrada com o convite. Eu estava louca para conversar com você, eu adoro. Coisa boa! Eu acho que a gente tem uma sinergia aí que a gente ainda vai descobrir exatamente a profundidade dessa sinergia. Exato. Mas tem alguma coisa, porque não é por acaso a gente encontrar uma pessoa com o mesmo sobrenome, assim, Miranda. É bem difícil. E duas mulheres de impacto, né? Que tem uma causa, que tem uma bandeira para levantar. Exatamente. Então, muito obrigada pelo convite. Imagina, obrigada a você por aceitar aqui, compartilhar a tua história e pra gente já poder começar. Vamos lá. Pergunta que não quer calar. Quem é você, Sara Miranda? Primeiramente, sou filha do criador, né? Sou filha da Helena, uma dona de casa, e o Lou Divino, taxista aposentado, né? Torneiro mecânico e taxista aposentado. Esposa do Flávio Dionísio. Queridíssimo. Queridíssimo, maravilhoso, o amor da minha vida. Te amo, amor. Beijo, Flavinho. E estou empresária do digital. A minha missão é realmente destravar as marcas para viverem o melhor do digital, né? A gente acredita muito nessa causa e essa sou eu me descobrindo depois de 33 anos, ainda me descobrindo, e eu acho que é um aprendizado para a vida inteira, autoconhecimento. Exato. Me apaixonei por autoconhecimento, algo que eu não levava a sério. É novo na tua vida? É novo? Veio junto com o Flavinho de brinde? Basicamente, sim. Jura? É uma ex-feminista, que agora é feminina. Não, calma. Jura? Pois é. Jura? Nunca fui extremista, mas sim, eu tinha umas filosofias muito fortes, baseado em algumas crenças e criações, né? Então, o Flávio me trouxe um choque de realidade, assim. E veio um choque de realidade, mas depois eu começo a pensar assim, eu orei por isso. Você pediu. Eu pedi. Você criou também. Exato. E aí Deus mandou. Não foi a forma que eu esperava, não foi a dinâmica que eu esperava, porque teve muita dor também, antes da chegada dele. Mas eu pedi para viver isso. E hoje eu tenho essa clareza, eu tenho essa convicção de que realmente eu pedi e Deus atendeu. Só que não é nunca no nosso jeito. No nosso tempo também. Exato. Não é no nosso tempo nem no nosso jeito, é sempre no jeito de Deus. Então, cuidado com o que você pede, que você vai ser atendido. Nossa, eu estava vindo para cá e estava ouvindo exatamente isso que você está falando. É? Olha que coisa interessante, né? Exatamente. Cuidado com o que você pede, como você pede. Exatamente. Cuidado com o que você pensa. Exatamente. É interessante a gente pensar sobre. Pensar sobre o que você está pensando. Exatamente. Agora, já que você falou dessa versão tua, e é muito, muito incrível, porque eu já gostei da forma com que tu colocou. Eu estou empresária, e acho que a gente cabe colocar isso, que é tão... Gente, é tão confortável quando você fala, como essa maravilhosa falou aqui, a Sarinha disse brilhantemente, eu estou empresária. Que vocês possam ter o hábito de falar que você está, e não que você é. Como, né? Acabou. É como se fosse o fim. Finito, acabou. E não é. Não é? Não é. E nós estamos experimentando essas versões. E eu queria que você contasse um pouquinho, já que você está uma mulher mais feminina, tirando o pezinho no feminismo, mesmo que não era extremista, o que mudou na tua cabeça aqui? Porque nós temos um público grande de mulheres. Sim. Então, o que mudou nessa versão? Eu acho bacana a gente falar, gente, sempre lembrando que não tem certo e errado, né? Exato. Que aqui a gente tá sempre para construir. E ouvindo histórias, eu amo essa parte da comunicação,
porque nós aprendemos com a história do outro, Ah, com certeza. né? E com a caminhada do outro. Uhum. E é isso que eu queria aprender um pouquinho contigo, porque eu também sou essa mulher. É Eu verdade. também sou essa mulher que tinha essa coisa, não, de que tá para nascer o homem que vai mandar em mim. Renata, a versão passada da Renata era essa. Uma mulher super, hiper, mega machucada. Eu. Exato. Uhum. Então, eu gosto de ouvir, porque muitas vezes as histórias se repetem, É né? verdade. E a gente pode aprender. Então, como era essa tua versão, amada? Essa versão era aquela pessoa que tinha aversão a qualquer tipo de ajuda, seja para homem ou para mulher, mas principalmente vinda de homem. Então, assim, abrir a porta do carro era algo que eu falava, gente, eu tenho capacidade em mão para abrir uma porta do carro, eu não preciso de ninguém fazendo nada, absolutamente nada. Eu tinha essa frase, eu não preciso de pessoas. Eu não preciso Uau. de pessoas. Mas por que que eu fui para este extremo? Por um relacionamento que, Machucada. lógico, eu não tô aqui para falar bem ou mal da pessoa, Sim. mas foi um casamento anterior que não deu certo e que, sabe aquela coisa assim, as mulheres muito fortes, mas assim, uma força exacerbada, você acaba procurando um homem fraco? Total. Porque é uma forma de você controlar. Exato. E foi isso que eu fiz. Eu era forte demais, Eu falo que já são nova. versões nossas sintomáticas. Exatamente. E tudo começou por causa do meu pai e da minha mãe. E é isso que eu não entendia. E quando o Flávio falava pra mim, você tem que resolver os seus BOs com seu pai e com sua mãe, eu falava, olhava Ninguém pra cara entende. dele, eu ficava nervosa com ele, eu falava, você é louco, eu não tenho problema nenhum com meu pai e com minha mãe, deixa meu pai e minha mãe quieto. Tem nada a ver uma Meu coisa com a Deus do outra. céu, para de ficar caçando problema. Eu era desse jeito, ele, você precisa resolver. E ali eu comecei, só que assim, santo de casa não faz milagre, certo? Verdade. Eu comecei a buscar. Eu sou muito de estudar, sou muito nerd, né? Então eu gosto muito de estudar as coisas. Então você fala A pra mim, eu falo, Deixa eu peraí, ver. me dá umas horinhas. Eu já caço tudo que tem sobre o assunto, vejo vários vídeos, vou ler livro, eu me enfio no assunto. Eu não gosto de arranhar a superfície, eu gosto de ir na profundidade das Gostei. coisas. Gente, adorei. Calma É, aí. Nota pra mim, Lucas. Eu não gosto de arranhar superfície. Nunca ouvi isso. esse negócio de ficar Adorei isso. só, mas o que que é assim? Me dá um resumo. Que resumo, minha querida? Eu quero entender Adorei. para eu tirar minha conclusão. Eu não quero que você passe a sua conclusão para mim. Eu quero chegar nas minhas próprias conclusões. Sim, muito Porque por muito tempo eu deixei as pessoas colocarem as conclusões delas em mim e elas me definirem. E eu tava cansada disso. Então, assim, mas por que que começou com meu pai e com a minha mãe? Eu não entendi. Eu nasci num lar evangélico, Sim. muito restrito. A religião dos meus pais é bastante restrita, então eu não entendi os porquês das coisas. Eu só E tinha que sabia aceitar. que eu tinha que acatar. Perfeito. Ponto. Ah, mas então seu pai e sua mãe errou nisso? Não. Não. É a forma Foi. que Era o eles que eles sabiam. conheciam Exato. e E tá eles tudo bem. passavam pra frente, ponto. Então, assim, eu não entendia. Aí é aquela coisa, você prende demais, você fica com vontade de explorar outras coisas. Então, eu via todo mundo sendo livre demais e eu sempre tendo muitas restrições, eu comecei a questionar por que que eu sou tão restrita assim. Então, coisas básicas, tá, que eu tô falando, né? Então, não sei se as pessoas conhecem a religião da congregação. Uhum. A congregação cristã no Brasil, ela é bastante restrita. E hoje eu entendo total a doutrina, respeito pra caramba. Vou, inclusive, de vez em quando. Mas era uma religião que você não pode cortar o cabelo, que você... a maquiagem use com parcimônia, né? Não saia toda emprequetada toda hora. Você é responsável porque ativa no outro. Então, se você sai mostrando o corpo, você está ajudando outra pessoa a pecar junto com você. Então, assim, tem várias doutrinas que hoje eu entendo, porque eu leio a Bíblia. Mas na época eu não tinha esse E interesse. questionava. Porque, gente, eu tinha. Sim. Até os 16 eu fui na igreja. Então, pensa, eu era uma adolescente, criança e adolescente. Eu tô lá pensando em pecado, eu tô pensando em resolver meus BO da escola. Entendeu? Eu não É tô pensando na verdade. minha alma. Só Eu não que, tenho só que esse conhecimento. não, e é interessante, porque assim, se você até os 16 anos, a tua bagagem, a formatação mental ali, teve essa base, Teve como esta base. base. E por isso que os meus princípios sempre foram muito fortes. Mas Entendi. quando eu conheci esse rapaz, aos 16 anos, eu peguei todos os meus princípios, coloquei numa caixa e joguei pela janela. Aí Foi isso você que eu foi fiz. pro extremo, pro oposto. Foi. E por que que eu fiz isso?
Meu pai é uma pessoa, hoje ele tem 74 anos. Beijo, pai, te amo. Ele é uma pessoa que foi criado no interior de Minas por pais muito rígidos que nunca Sim. falaram eu te amo pra ele. Ele trabalhava na roça, então pensa, é o cara mais meio chucro assim que a gente pode colocar aqui. Pra ele, a responsabilidade dele com os filhos era colocar Alimento. a comida na mesa. Perfeito. E dar educação, porque ele sabia que Como ele chama? Lou Divino, Lou Divino, beijo pra você, querido. Tá tudo maravilhoso. certo, porque era o que ele, Isso. né? É o que ele Foi aprendeu. e vai replicando. Exatamente. E eu vi E o assim são as relacionamento. histórias de Exato. quase todos nós. Eu via minha mãe dentro de casa repetindo pra mim: você precisa ser independente, eu não sei dirigir, você precisa aprender a dirigir, porque numa Ah, emergência ela você. transferiu o que ela não viveu. Exato, mas por quê? Porque ela também era do interior de Minas, nasceu na Sim. roça. Então, ela só estava falando pra mim que, Sara, você precisa ser independente. Mas não precisa. Só que ela não completava a frase assim, tipo, não é que você não vai precisar de ninguém. É só que você precisa ter uma educação, você precisa Sim. ter os meios de fazer dinheiro, entendeu? Você precisa ser aí, não depender das pessoas, mas é bom também contar com a ajuda das Entendi. pessoas. Essa parte ela não completava, porque pra ela era óbvio. Era óbvio, Pra mim, mas pra não. ti não foi. Como E- chama tua mãe? Helena, Helena. Ai, adoro esse nome. eu também. Helena, amo teu nome, viu? Beijo pra você também, meu amor. Então, o que aconteceu? Aos 16, eu era uma pessoa que sentia muito falta de ter um amor paterno igual eu via das minhas amigas, que era aquele pai que abraça, que beija, que joga pra cima, que carrega pra cima e pra baixo, que faz tudo pelo filho. Meu pai não era assim. Porque ele também não recebeu, não sabe, a gente não dá Exato, aquilo que mas não na tem. forma dele era, pô, mas eu te dou de tudo do melhor. Eu pago sua faculdade, eu dou tudo o que você precisa. Então, o que mais? Foi isso que ele me falou, porque eu fui resolver com ele esse BO. Sim. Entendeu? Essa pendência que eu tinha, mas eu fui resolver isso há 3 anos atrás. Uau! Mas como é importante isso. E hoje o nosso relacionamento é maravilhoso. Mas Eu também fiz assim, esse caminho. mas Isso é incrível, muda precisa tudo. Precisa Você que resolver. está assistindo a gente, tá? Já vamos daqui, ó, insights. Se você tem uma pendência com pai e mãe, aproveite que eles estão vivos, vai lá resolver. Exato. Eu fiz exatamente o que a Sarinha fez. Minha relação com meu pai, ó, pai, te amo, maravilhoso. Mas mudou, assim, parece que é outra pessoa. É outra Parece que eu tenho pessoa. outro pai. É isso. É isso que aconteceu. Não Mas é? por quê? Porque eu falei, ele falou, eu entendi o ponto dele, ele entendeu o meu ponto. E aí, gente, Acabou, por que a gente tá esgota. sofrendo? Por que a Esgota gente tá aquilo. sofrendo? Porque não faz sentido. Por que tantos anos de E é tão sofrimento? lindo depois. Você fala, nossa, que bom, por que eu não fiz isso antes? É isso. Mas é o tempo certo. É o tempo Porque certo. se não tivesse acontecido tudo isso, eu não estaria talvez com o Flávio, eu não estaria com a minha Exato. empresa. Tudo é consequência dos nossos Tudo. passos. E tudo tem o tempo que tem que ser. Exato. E aí, aos 16 anos, eu encontrei esse rapaz. Joguei peguei todos os meus princípios e valores, joguei pela janela e fui viver coisas, né? Assim, meu pai e minha mãe tentaram controlar na medida que podiam, porque eu era dos 3 filhos, somos em 3, né? Eu sou a mais nova. Eu era mais disruptiva, vamos colocar assim, então eu enfrentava, eu não aceitava, eu batia de frente. A rebelde. A rebelde. E aí, meus pais falaram, ou a gente dá espaço para ela, mas estamos aqui para qualquer coisa, ou a gente vai enfrentar ela, vai dar problema e ela vai embora de casa muito cedo, então a gente prefere dar espaço. Foi isso que eles decidiram. Que eles fizeram. E só que aí a gente inventou de casar aos 21. Então eu inventei de casar. Essa pessoa já tinha me traído várias vezes, mas eu com essa necessidade de ser amada por uma figura masculina, também fiz isso. você começa a ter o dedo podre, né? Porque você escolhe por necessidade. É porque é uma transferência que a gente faz daquilo que deveria ter tido com o pai. Exato, exato. E aí eu resolvi casar na semana da lua de mel, na hora que eu voltei de lua de mel, ou seja, ainda estava considerando na lua de mel, ele me traiu. Nossa. De novo. E aí eu descobri, e ali eu falei, eu preciso tomar uma decisão. Ou eu dou um basta nessa história, e ok, acabamos de casar e vamos já separar, ou eu tento mais um pouco. Eu sou muito insistente nas coisas, e aí eu aprendi também a medida Até onde você vai.
da burrice, entendeu? Assim, a insistência, ok, você tá Adorei. perseverando, mas depois vira burrice. É. E aí, eu fui na burrice, eu ainda dei Mas 6 não tinha meses. maturidade, eu Não já não tinha, faria isso. eu não tinha maturidade É. nenhuma. Porque eu também não tinha autoconhecimento. Então, eu tava um turbilhão de emoções, porque aos 21 anos eu já era Não, e gerente. aí vamos pensar na cabeça da Sara lá de 21, Uhum, que já era disruptiva, como você falou, enfrentava os pais, e isso mostra o que você tinha personalidade. De uhum. repente você faz uma escolha que teus pais não estavam muito a favor, Não e tava daí mesmo. dá ruim, Uhum. ou seja, na honra, eu vou Agora eu tenho bancar que peitar. isso, eu tenho que peitar isso daí, vou tentar mais um pouco porque tá feio o Exato. negócio. Porque assim, antes de casar, minha mãe e meu pai ainda viraram pra mim e falaram: você tem certeza? Eles nunca. Eu respeito muito meus pais por isso, porque Que eles nunca lindo. impuseram, nunca falaram você não vai fazer. Porque eles permitem o errado do meu jeito também, mas eles estão Sim. ali. Eu sei que eles estão ali para qualquer socorro. Então, obviamente que eles iriam interferir se tivesse alguma coisa muito, né, sei lá, uma violência Sim. física, né, alguma coisa assim. Mas eu tinha como eu posso dizer? Ele era violento, mas ele era violento mentalmente. Então, na sua frente, olha que mulher maravilhosa, é minha namorada, minha noiva, minha esposa, né? Foram os Sim. 3 estágios. Ai, ela é linda, maravilhosa, tem um futuro pela frente dentro de casa. Não sei se você vai pra frente, né? Seu jeito, só eu pra te aguentar. Só eu pra suportar a forma como você é. E aí, não, porque seu pai é isso, sua mãe é isso, seus irmãos é isso, seus amigos é isso. Mas na frente, não, você é maravilhoso. Não, você é como uma segunda mãe para mim. Isso tem nome, né? Mas não vem o caso. Tá tudo Exato. bem, tá tudo Então, certo, assim, já eu vivi passou. aquele cenário e aí eu fiquei presa mesmo, eu fiquei refém, porque eu não tinha um autoconhecimento, eu não tinha uma mente forte naquela época, eu não tinha maturidade. E eu colocava também, teve um pouco. Eu acho que no relacionamento todo mundo erra. E uma das coisas que eu fiz bastante para fugir desse caos que era a minha Esse vida cenário, particular, eu investi muito tempo teu trabalho. no meu trabalho. Então, aos 23, eu já estava como gerente de uma equipe de 30 colaboradores, eu já tinha budget altíssimos para entregar, eu já estava numa posição que eu tinha escrito para os meus 30. Uau. Mas por quê? Porque a minha energia eu foquei. Eu falei, bom, já tá uma desgrama isso daqui, deixa eu Sim. focar na onde eu tenho controle, que é no meu trabalho. E aí eu foquei. E todo mundo, gente, quando as pessoas falam, dá uma escutadinha, assim, de leve pelo menos, porque era unânime. Por que que você tá casando aos 21 anos? Com esta pessoa, não é porque eu tava casando aos 21 por ser nova, É. com esta pessoa. E eu falava, gente, mas vocês nem São conhecem. sinais que a gente não escuta. É uma Exato. cegueira que nós ficamos. As emoções, elas podem fazer isso. Ainda mais Exato. tão jovem. E aí eu me separei depois de 6 meses ainda. Ainda dei 6 Nossa, meses. mas foi Aí rápido. foi rápido, mas assim, ele começou a ter crises de. Sabe quando a pessoa começa. Ai, é crise de. Gente, eu esqueci o nome agora. Mas que a pessoa deita no chão, começa a se tremer bastante, se debater. Epilepsia. Só que era Uhum. mentira, porque a gente foi no médico e aí. E minha mãe, quando viu, ela falou: Isso é mentira. Aí foi, sentou na perna dele, e rapidinho ele acordou, né? Foi um negócio assim Mas olha, bizarro. é interessante, né? Porque você que estava dormindo, Exato, não é? exato. Mas eu tava totalmente. Mas com Mas 6 meses depois eu acordei, mas aí eu acordei tinha furiosa, fia. apertado o dedo na roca e Mas aí eu depois despertou do sono acordei, profundo. mas aí eu E acordei aí, e furiosa. quando despertou essa mulher, foi consensual, não, né? O, a- O término? chegou a ser consensual porque ele achou, capricorniana que sou, achou que eu não ia abrir mão de nada. Eu dei absolutamente tudo que eu tinha pra ele. É o carro, tudo que tinha dentro de casa, tudo. Só não foi a casa, porque a casa quem construiu foi meu pai. Então não tinha como dar algo que não era meu. Sim. Mas o resto, ele limpou a casa, Olha só como limpou você tudo. estava tão decidida ali. Não, eu falei, quanto que você quer? Se for preciso, eu peguei empréstimos no banco para poder dar o dinheiro para ele. Eu falei, eu ferro Nossa, minha vida inteira. Mas tudo que eu tenho, Deus vai me dar o dobro, porque ele que me deu tudo, não fui eu. Ele me que deu lindo. tudo que eu tenho. Então, assim, você tá vendo, você é como se. Eu falei pra ele, você é como se fosse um ladrão que vem, saqueia, só que faz parte do processo. Deus vai me dar o dobro. Pode levar. E você vai perder isso em um mês. Ele perdeu em 6 meses. Uau. Tudo.
tudo, ele perdeu tudo, carro, tudo. A vida dele virou um inferno. Aí depois porque as pessoas vinham falar, né? Eu falei, gente, eu não quero saber. Chega lá. Deixa a história dele e eu já aprendi com e é isso. bacana porque a gente precisa olhar para as nossas histórias e falar, elas foram necessárias para quem nós Foram. somos hoje, né? Hoje a gente consegue olhar a história, eu pelo menos faço isso com a minha, de olhar e imaginar, é um quebra-cabeça de 15 mil peças, Sim, que viver é isso. Só que sim, a gente não tem a caixa do quebra-cabeça, né? Você não sabe nunca que tem, imagem tem ali, nunca tem. o que você vai montar. E é interessante a gente olhar e você olhar para essa história e falar: uau, quem você é hoje foi necessário ter essa vivência, Exatamente. não é? Você tem essa convicção? Com certeza. E eu falo, eu não mudaria nada na minha história. Tem gente que olha e fala assim, mas você não, se você pudesse, eu falo, primeiro, que essa possibilidade não existe. Então, Não eu não vou existe. ficar remoendo o que já passou, porque eu já fiz Mas é muito isso. prática essa guria. Você está aprendendo, Lucas? Tá, né? Tenho certeza. Eu também. É muito importante isso. Não vou ficar gastando mais tempo do que eu já gastei, porque não foi investimento de tempo, foi gasto de tempo. Eu não vou ficar mais gastando tempo remoendo uma coisa que eu não tenho como mudar. Mas mesmo se eu tivesse, eu não mudaria uma vírgula. Porque quando eu acordei, que eu falei, eu não quero mais essa vida, eu acordei muito brava. Eu acordei muito furiosa Pé comigo da vida, mesma. puta da vida contigo. Nossa, comigo e com tudo, né? E ali foi minha briga com Deus. Ali eu briguei. Ali eu Jura? briguei. Ali, Jura? Que sim. lindo! E ali eu orei e falei assim, ok, desde os 16 eu tô afastada. Tudo bem que você me guardou até aqui. Eu sei disso, porque senão eu não tava respirando. De tanta coisa que aconteceu, eu não estaria respirando se não fosse você. Mas pelo amor de ti mesmo, né? Não, o que aconteceu com a minha vida? Eu tô aos 22 anos, me divorciando. Já vivi uma vida como se fosse uma pessoa de 60 anos, com tanta coisa que aconteceu. E tipo, meu, não. E aí? Qual é que é? Vai ficar assim? Tinha algo grandioso, tem Mas ainda, eu né? tava pé, né? Daí Sim. eu falei, ok, vou fazer coisas também que eu tenho vontade de fazer, que eu nunca fiz. E aí fui viajar com as amigas, fui fazer coisas que aos 16 eu não fiz, que aos 18 eu Sim. não fiz. E aí, nesse meio Viveu a tempo, adolescência tardia ali, aí eu conheci o Flávio. nesse meio tempo. Exatamente, foi bem quando eu falei assim, também que se lasque, já tô toda lascada mesmo, eu vou fazer o que eu tenho vontade. E aí eu conheci o Flávio. O Flávio, ele não era a pessoa que ele é hoje. Ele estava no outro estágio também. Ele estava resolvendo alguns BOs que ele tinha na época também. E aí foi um encontro de tipo, você tá puto da vida? Eu também tô puto da vida, então E vamos de ficar puto junto. identificação. Olha Entendeu? que Tipo, e lindo! aí a gente foi se encontrando, foi amadurecendo, né, tal. A gente tá junto há uns 10 anos, uns 8 anos, mais ou menos. Só que oficialmente para as pessoas, a gente tá junto há 4, 5. Então, a gente ficou muito tempo assim, sem aparecer para famílias. Porque a gente Sim. não queria isso. A gente ia acabar de terminar relacionamento, estava complicado, tava, sabe, tipo, tava E vocês também pesado. estavam se encontrando. Exato. E aí ele começou a falar sobre autoconhecimento comigo. Eu acho que você precisa fazer alguns processos, você é muito reativa nisso. Primeiro eu odiei, né? Porque eu falei, quem és tu, né? Você também tá ferrado. Então, Porque assim, daí por que que vem você o teu tá? lado ali que tá para nascer. Hum, hum, Como? exato. E Como? eu falei, meu, eu vivi até hoje sem precisar de homem nenhum, porque eu que sustentava o antigo. E você tá querendo falar coisas pra mim, por quê? Você acha que tem direito? Eu era nervosa, eu tava muito nervosa, eu tava muito irritada com a Reativa vida. total. E aí ele virou e falou assim: sabe um leão, quando ele tá machucado? Tá na jaula, ele tá machucado. Aí chega uma pessoa, o veterinário, ele tá querendo ajudar o leão. E o que que o leão faz? Ele protege a ferida e te ataca. Ele esconde Porque ele tá com medo. e ele te ataca. Você tá fazendo exatamente isso. Aí eu olhei e falei, mas não é que é verdade? Isso me pegou. Eu falei, é verdade, né? Uma metáfora. Eu falei, é verdade, porque eu tô machucada mesmo. Só que eu não quero estar mais machucada. Eu não quero mais passar por isso. Eu tô cansada de ficar lutando com tudo e com todos. Eu tô cansada. Que lindo. Não quero. E aí, eu era aquela pessoa que, sabe, algumas coisas assim, tipo, meu corpo, minhas regras. Então, eu era a favor de algumas coisas que hoje eu já não sou mais. Eu era aquela pessoa que, nunca vou precisar de ninguém, principalmente de homem, tá para nascer um homem que vai fazer eu mudar de ideia das coisas. Um casamento tem que ser contas separadas
porque cada um, sabe, parece que Nossa. você tá alugando o quarto, né? Tipo, cada um Jura que cuida era das assim? suas contas e não me vem. Por quê? Porque Não era nós. não é que nós, oxi, não. No antigo relacionamento eu ganhava mais. Então, e eu que pagava todas as contas, então pra mim, no próximo relacionamento virou, cada um paga o seu, porque eu tô cansada de sustentar homem. Então, assim, Uau. não quero isso pra mim. Então, assim, quando ele me conheceu, que ele foi abrir a porta, eu olhei pra cara dele e falei, por Eu quê? sei abrir. Aí ele ficou tão sem graça que ele, é uma gentileza? Tipo, por que que você tá... Eu falei, cara, eu sei abrir uma porta. Aí eu entrei e fechei a porta, eu tava brava, eu tava ignorante, eu tava, assim, fora de mim, entendeu? E aí, com muito carinho, com muito amor, e às vezes uns berros na minha orelha, ele deixa eu ser o homem da relação. Uau. Pois é, escutei isso dele. Uau. E aí eu comecei... Só um pouquinho. Flávio. Cara, eu já gostava de ti. Mas que incrível isso. Que incrível. E olha, por mais Sim. homens que possam falar isso para mulheres machucadas. Ao invés de você ficar lá, vamos lá, os papéis invertidos, a gente consegue abrir uma garrafa de vinho. Esses dias aconteceu isso comigo, eu já vou contar. A gente sabe fazer, Sabe? mas deixa. Não precisa fazer. Mas o homem pode fazer, é uma gentileza. A gente gosta de ser cuidada. Esta mulher que fala, eu não preciso, eu também, depois de ter curado essas feridas, curado as feridas, isso não significa que de vez em quando eu não piso lá. Ah, com certeza. O tempo todo a gente pisa, tem que estar vigiando, orar e vigiar, né? Exato. Senão a gente já tenta fazer isso. Mas quando eu vejo uma mulher assim, eu falo, nossa, eu também já fui. Uhum. Aí eu penso assim, o que será que aconteceu na vida dela? Uhum. Por que ela está assim? Quem machucou esta mulher? Exatamente. Porque ela está reativa. E ela está por dor. Exato. Ela está ferida. E qual vai ser o homem com H maiúsculo? Com certeza. Que vai chegar com delicadeza, com sensibilidade para falar, deixa eu cuidar de você. E não ficar falando ou brigando com esta mulher. Exato. Porque ela só precisa, sim, de um abraço. Porque qualquer mulher pode ser a mais feminista. Chegar um homem de verdade, abraçar essa mulher e falar, eu tô aqui contigo, acolher, meu amor. né? Duvido que a mulher não... Tá aqui nós. Exato. Eu era defensora absurda, eu nem sabia o que era feminismo, feministas, né, esse movimento, e eu era a maior defensora, e nem sabia o que eu estava defendendo. Então, e é interessante porque eu falava, eu não sou feminista, porque a gente sempre vai pro extremo do feminismo, exato, né? E não se compara, porque a gente fala, não, a gente, mesmo desse jeito, nós não éramos extremistas. Não. Né? Nunca fui na Paulista, por exemplo. Eu também nunca fui lá, não é nesse extremo. Exato. Mas é um comportamento onde o homem, ele fica, colocar ele abaixo. E não, eu sempre falo, é um ao lado do outro. Exato. Não precisa ter competição, entende? Porque o homem vai abrir a porta do carro, não significa que você é inferior e submissa. Exato. Parem com isso. E a mulherada tem um medo dessa palavra submissão. Submissão, não entende o significado e tem um medo. Não, mas eu não sou submissa ao meu esposo. Eu sou. Sim. Com muito prazer. Eu sou. Deixa ele ser homem lá e você é mulher. Tá tudo bem, porque você lidera o lar. Exato. No fim das contas, gente, deixa eu contar um segredo. É a mulher que manda, tá? Assim, só pra... Entendeu? Só que a gente não precisa brigar, a gente não precisa... A gente não precisa... Olha, lá no sul, aqui, eu não sei se falo, mas lá no sul, sou gaúcha, né? E lá no sul a gente falava assim, eu lembro das nossas amigas falando lá atrás, né? Deixa o homem ser homem, que naquela época eu falava, imagina, né? E aí eu nunca esqueço de uma amiga que falou assim, eu deixo ele ser a cabeça, porque eu sou o pescoço. Né? E daí você gira para onde você quer. Mas, gente, brincadeiras à parte, não é sobre isso, não é sobre quem manda mais, é sobre uma aliança. Tá aqui, ó, aliança é o quê? Um elo. Com certeza. E é 1 mais 1 são 2. É isso. É uma divisão, é uma união, e não, eu falo, gente, existe competição nos lares hoje. Não. Tudo que a gente vai aliado, fazer, teu marido a gente e tua conversa. esposa.
não é? Tudo que vai fazer, que a gente conversa, tudo a gente alinha. Então, eu tô pensando em ir por esse caminho. Vamos conversar sobre isso? Vamos conversar sobre isso. Então, assim, quando eu falo que eu sou submissa com prazer, mas é porque, assim, as grandes decisões, grandes planos, eu deixo pra ele encabeçar. Sim. Mas já foi discutido antes. Mas já foi discutido antes, entendeu? Não é uma coisa Olha que desalinhada. simples. Porque ele me fez uma outra metáfora que fez muito sentido, que foi assim: Sara, a gente tá num barquinho. Você tá remando pra um lado, eu tô remando pro outro. O que que tá acontecendo? A gente tá girando e não tá saindo do lugar nenhum. A gente só fica aqui, ó. Por quê? Porque você tá lutando contra. Então, ou a gente rema pro mesmo sentido. Você não precisa estar a todo vapor. Eu posso uma hora estar a todo vapor, depois você vai estar a todo vapor e eu estou descansando, e assim a gente vai alternando, mas a gente está indo juntos para o mesmo lugar. Não adianta eu ter um projeto de vida, você tem outro projeto de vida, e quando a gente vai ver, são coisas completamente Adorei diferentes. essa metáfora. Não, mas é maravilhosa, porque eu sou muito, né, do como. Então eu já imagino o barquinho girando, entendeu? Então para mim fez muito já sentido. Adorei já essa outra metáfora. Então, e aí eu fiquei, tipo, não faz muito sentido. Ele falou, então vamos alinhar as coisas que a gente quer fazer na nossa vida, porque é nossa. E aí eu comecei... E você começou a introduzir o nós. O nós. O nós. Aí eu falei, gente, existe um nós, né? Gente, a vida pode ser leve. Que legal essa sensação, gostei disso. Porque aí eu tinha um parceiro, um sócio de vida. É uma descoberta isso, é maravilhoso. É uma descoberta e é maravilhoso. E, gente, não se engane, às vezes dá pau, às vezes a gente briga. Exato. Não dá pra romantizar tudo o tempo todo. Não vamos romantizar. Exato. Mas, tipo, até as brigas fica mais fácil de resolver. A gente não dorme brigado, por exemplo. Coisa que eu achava super comum, você, né, discutir, brigar pra cama e depois no outro dia não fala com ninguém e tá tudo bem, mais um dia que segue o barco. A gente consegue resolver as coisas mais rápido, cada vez mais rápido, por quê? Porque a gente já tem um pré-alinhamento. Aí, quando sai alguma coisa assim, tipo, lembra do que a gente combinou? Fica tão mais fácil. Aí fala, é verdade, né? A gente combinou isso aí, desculpa aí. Alinhamento de expectativa, eu sempre falo, todo casal precisa ter alinhamento de expectativa, pelo menos uma vez no mês. Exato. Tem que ter uma conversa. Vamos os combinados, como a gente fez esse mês aqui. Vamos dar uma... Exato, porque é uma sociedade de vida. Uma sociedade de... Exato. Não é só de negócios, porque a gente também tem negócios juntos, mas não é só de negócios, é de vida. Como que você não vai dividir o que você sonha, o que você quer, com a pessoa que você escolheu para passar o resto da sua vida junto? Então não dá para ser conta separada, não dá para ser sonhos separados, é um encontro de almas. Então, se você não faz isso, você não consegue. Mas eu só fui entender e aceitar isso em sua totalidade há pouco tempo. Agora, o que mudou? Pegar a versão da Sara anterior, porque não foi... quanto tempo faz que você virou todas essas chaves? Mesmo estando já praticamente 10 anos. 4 anos. 4 anos. Então, isso. foram de 10 anos aí que você conhece, 6 anos ali nos processos. Exato. Porque é um processo. É um processo. Né? Mas nesses últimos 4 anos, dessas viradas, né, que você teve, como você se sente com tudo isso? Muito mais leve. Leve? O que mudou de fato? Lá como, né? Que você traz. Como? O que mudou? Como mudou no teu dia a dia? Eu não gostava de pessoas. Eu não suportava pessoas, porque eu não me suportava, começava por aí. Porque eu me culpava pelas coisas que tinham acontecido comigo. Eu era responsável, então meu chicotinho era bem afiado. Você ia pro tronco todos os dias. Todos os dias sem falta, entendeu? Então, assim, eu sempre passava um filme na minha cabeça falando, tudo que acontece com você é culpa sua, né? E até eu falava, não use a palavra culpa, é responsabilidade. Eu falei, mas dói do mesmo jeito. Culpa ou responsabilidade, dói do mesmo jeito. E aí eu comecei a olhar e falar assim, ok, não quero isso e eu preciso de fato mudar. Mudei, eu comecei a desenvolver mais o meu lado, porque eu falava que eu tinha uma bateria social, né? Eu falava assim, eu não gosto de pessoas porque eu tenho uma bateria social, eu aguento até certo ponto. E, cara, tudo bem, existem os perfis, né, comportamentais de cada pessoa, existe aquela pessoa que é mais introspectiva, mas eu não sou introspectiva, esse é o ponto. Você se comunica muito bem, imagina. Eu sou totalmente extrovertida. Gente, eu sou a palhaça, eu sou a que chega já, né, eu tenho 1,86, né, então assim... por pouco. 4 centímetros só, amiga. E aí eu sou aquela pessoa que conversa com as mãos, então eu saio falando, eu saio brincando, às vezes dou uns berros, entendeu? Então assim, eu sou muito expansiva.
E não combinava comigo esse negócio de tipo, ai, cansei de você, eu vou ali dar uma espairecida. Não combinava, simplesmente não combinava, mas é porque eu não gostava de mim. Então, quando eu fiz todos os processos, eu fiz a mentoria do Flávio, inclusive, ele tem uma mentoria ativacional, eu fiz a mentoria dele, e aí começou a clarificar mais os problemas que eu tinha com meu pai e que eu Mentoria precisava. Ativacional. ativacional, São ativar. 7 passos ativacionais, que a cada passo que você dá, você ativa algo em você. Então, você clarifica alguma coisa e ativa essa coisa. Então, cada um ativa alguma coisa diferente, né? Então, não dá para dizer, você vai ativar tal coisa. Não, em cada passo você vai ativar algo em você. E para mim foi o caminho que, primeiro, eu falei, eu acho que eu quero empreender. Foi o primeiro passo que eu virei e falei, nossa, eu posso empreender? Eu sou inteligente o suficiente, lembra? Você não é bom o Sim. suficiente, você não é legal. Apesar dos meus pais sempre me elogiarem, eu A ouvi da pessoa autocobrança. que eu amava Autocobrança. Ah, é verdade. que eu não era boa o suficiente. Teve um parceiro âncora, né, que te joga pro fundo do mar. Exato. Então, quando eu virei e falei, pera, eu posso empreender? Não, eu nasci para ser funcionária de alguma empresa. Mas eu empreender? Não. Foi o primeiro ponto que clarificou para mim. O segundo ponto, mais importante, dos pontos mais importantes, foi a questão com meu pai. Que aí eu falei assim, se eu não resolver isso, e eu não sei como eu vou resolver, A mas prosperidade fica bloqueada ali com eu o não pai. vou prosperar. Eu não vou prosperar em nenhuma área da minha vida. Nenhuma. Tudo vai ser sempre um problema. Sempre eu vou estar brigada. E nessa época eu ainda estava brigada com Deus. Eu ainda estava reclamona. Eu não estava uma pessoa que agradecia. Eu só orava. Eu orava, mas para reclamar. Minha oração era pura murmuração. Só tinha que reclamar, não agradecia nada. E aí, quando eu fiz o enneagrama, que o Flávio me levou para fazer o enneagrama, porque ele, como ele sabe, eu tinha um bloqueio com coisas muito que fugia além da Bíblia, além de Deus. Eu achava que tudo se resumia ali, mas todas as outras práticas não eram muito bem vistas, sabe? Eu tinha esse Sim. preconceito. Sei lá por quê, mas eu tinha esse preconceito. E aí eu achava que enneagrama era o único que eu podia fazer, porque esse negócio de constelação, eu falava, rapaz, você fica Isso aqui é coisa mexendo com espiritual. né, você fica mexendo com coisas aí, esses portais aí, enfim, não sei o que vai sair disso daí. Eu tinha esse pensamento. É um preconceito. É um Sim. preconceito. E aí, quando eu fui fazer o enneagrama, eu não sabia, mas no final tinha uma constelação sistêmica. E aí, o enneagrama já foi a primeira coisa que eu falei. Eu e o meu pai somos iguais. Minha mãe falou isso a vida inteira. E eu brigava com a minha mãe. Mas a gente nega, né? Eu falava, a senhora não sabe ler pessoas, porque a senhora é completamente errada, não sabe nem ler sua filha. Entendeu? Eu, parecida com meu pai, sabe mais. Entendeu? Por quê? Porque eu não gostava do jeito dele. Mas eu era igualzinha. Eu não era de ficar abraçando, eu não era de ficar beijando, eu não era de ficar falando eu te amo. Eu era uma pessoa mais quieta, mas por quê? Porque só que isso, antes dos 16, eu era exatamente assim. Depois dos 16, eu fiquei desse jeito, Sim. mais fechada. E aí minha mãe falava, você era tão extrovertida, você gostava tanto de pessoas quando era mais nova e depois você ficou. E eu olhava, nada a ver, nada a ver, a senhora tá totalmente errada. Quando eu fiz o enneagrama... Que já entra também na adolescência, que pode confundir tudo isso, mas você estava de novo na tua potência. Gente, aos 16 anos, você tá formando ali, eu acho que a sua personalidade pro mundo, né, já. Sim, Você já o tem teu mais cérebro vai ficar consciência. lá por 21 anos, que ele vai começar ali a ter mais Uma maturidade, vai estar formação, né? pronto, exato. Exato. Então, assim, eu fui formada com base numa âncora. Então, Exato. eu achava que eu não podia nada. Que eu, né, nada Uma eu ia ter crença sucesso. instalada ali, uma crença limitante bem E ele grande. tinha acesso total, como eu não tinha bloqueio nenhum, como eu não tinha segurança nenhuma, não tinha autoconfiança, não tinha autoestima, ele conseguiu facilmente colocar as sementes. Você tava uma presa fácil, né? Tava, Fácil. bem fácil. Aliás, e aí, qualquer pessoa que não tenha autoconhecimento, que tenha questões ali, não tá trabalhado, você cai. você cai Você é igual um vítima, patinho. cai Igual um para patinho. relacionamento abusivo, para tudo. Pra tudo, pra tudo. E aí eu fiz o enneagrama. Gente, enneagrama é maravilhoso, porque eu adoro. Também. Ai, eu adoro essa ferramenta. Adoro, adoro. Amei. Porque pra mim é muito racional também. Porque eu olho pra pessoa e falo, talvez você seja um 3, talvez você seja um 5. Eu já começo a colocar as pessoas nas caixinhas, mas porque eu gosto agora de entender. Rever, inclusive, você tá falando, acho que eu sou 8, se não me engano. Eu sou um, totalmente um.
assim, mas deu um, assim, tão rápido que eu fiquei, gente, é sério, não tem nenhuma dúvida sobre isso, tipo, Não, e é muito legal quando você olha o perfil e você fala, uau, você se vê ali, né? É nossa, maravilhoso. totalmente. E meu pai deu um, porque eu fiz ele fazer, eu falei, vai fazer. Ele né, nunca vai fazer, faz. Eu quero entender o senhor, então eu só vou entender o senhor quando você fizer. E deu um, assim, facilmente. Ele foi respondendo, e eu falei, cara, eu respondi exatamente igual meu pai. Eu falei, não acredito que, senhor, eu sou a cópia do meu pai. E ali foi o primeiro passo para eu entendê-lo. Ali, todas as minhas mágoas já foram caindo por terra, assim, de tipo, cara, eu vejo a vida exatamente como ele vê. Entendeu? Do trabalho, e olha que interessante, porque daí a gente, né, você olha para a idade, para a falta de oportunidade, muitas vezes no caso dos meus, que eles não tiveram. Então você fala assim, opa, sinal aqui, né, uma sirene que algumas coisas a gente acaba falando, eu vou mudar isso. Uhum, Eu não uhum. quero repetir, porque ter Exato. características, você fala, eu vou pegar a parte boa, a parte em Exato. que o meu pai talvez sofra ainda, ou que ele não foi desenvolvido, eu não preciso, Perfeito, foi isso não que eu é? fiz. É, eu também fiz isso. E essa é a parte interessante que o autoconhecimento te traz, que é você olhar e falar assim, opa, peraí, eu falo igual quando você acredita em Papai Noel, Ah, é não verdade. é? E depois que você vê que é o teu tio que tá ali vestido com aquela roupa, você fala, então todo mundo tá faltando ele, é ele. Então, Aham. você não acredita mais. Então, quando você descobre o perfil, você olha e fala, É isso. acabou, não tem mais como não ver, desver, Exato. não é? Exatamente. E, Ali e foi o isso, primeiro passo, Fia. e muda tudo. Mudou tudo, porque aí eu fiz a constelação sistêmica. Quando chegou a constelação sistêmica, a minha reação foi: não vou fazer isso mais nem ferrando. Eu vou ficar sentadinha aqui na minha cadeira, porque ninguém é obrigada a nada nessa vida, e eu não vou fazer, porque vai começar a rolar umas coisas aí que eu não entendo. Lembre-se, eu gosto de estudar. Eu não tinha estudado sobre O a novo te constelação. assusta. Me assustava, hoje não. Hoje eu Perfeito. caio igual, eu falo, é novo, Hoje você se vamos. permite. Exato, porque eu quero descobrir. Mas, ó, isso, gente, que é interessante porque ela traz um traço, você sabe disso, pessoas com este perfil que ela tinha lá atrás, nessa versão, é o quê? Muito controladora. E a pessoa que quer ter controle de tudo, ela tem medo, Uhum, entende? Ela quer se sentir segura, é só isso. Falta a base, que ela trouxe isso do pai lá, lembra que ela falou? Tá ali, o pai que ela sentia essa coisa, filha, vai lá, se você quebrar a cara, eu tô aqui e tal. Entende? Então, assim, você fica mais receosa, daí você quer tentar controlar tudo exato. e não consegue. É impossível. E você se trava para a espontaneidade, para o novo, para aquilo que você não viveu e pode ser muito melhor que hoje você vive. Oh, e E hoje é não é tão mais incrível? gostoso, é tão mais gostoso, é tão mais em paz as coisas. Sim, porque você fica livre. E outra, para você errar. Exato, e que errar Faz faz parte. parte. E ninguém morre por causa E que disso. dá para dar risada dos nossos Ah, dá, isso erros. é verdade. Já dei muito. Mas eu só consigo fazer isso hoje por conta disso tudo. Por conta deste processo. Exatamente, fiz a constelação sistêmica e ali eu lembro que foi muito especial, assim, foram várias coisas que aconteceram ali, porque insistiram para eu fazer, eu falei, faz, porque faz parte do processo, tal, etc. Aí o Flávio conversou bastante comigo, falei, tá bom, vou fazer. Aí eu fui ainda meio desconfiada, porque eu não tinha lido nada a respeito, não sabia, então era algo fora do meu controle. Fui e falei assim, seja o que Deus quiser, né? Então estamos aqui, vamos lá. Quando começou, minha amiga, Foi incrível. foi assim, já veio, começaram a falar as coisas assim, exatamente as coisas que eu estava passando ali. E ali rolou um perdão com meu pai, né? Uma pessoa que representou meu pai, que no caso foi o Flávio, só depois que eu liguei os pontos, porque você fica Sim. vendado e tal. E ali eu colocaram o Flávio para representar meu pai. E ali eu abracei e efetivamente perdoei. Só que eu perdoei, só que eu não perdoei completamente. Porque, que nem eu falei pra você, eu preciso entender os porquês. Só que Não, ali se você virou não uma dá chave. significado, Mas virou uma chave. Eu falei, eu preciso conversar com ele. Não uma forma de cobrança, mas bater um papo com meu pai. Bater um papo. que lindo. E isso era impossível pra gente. Nossa, enrolou esse papo. Rolou. Ai, que E foi muito lindo. especial. Eu me emociono porque foi especial, porque foi uma coisa assim muito. Ai, uma coisa muito. Ai, uma conversa de pai com filho, que eu não tinha. E ali eu virei e falei, pai, posso te fazer uma pergunta? Por que que o senhor nunca falou que ama a gente?
assim, os filhos, né, no geral. Aí ele falou, aí ele virou assim, na maior, tipo, mas precisa? Tipo, aí eu, era legal, né, ouvir assim de vez em quando, não custa, né? Aí ele, pô, eu sempre dei o de melhor pra vocês, né, dentro das minhas A linguagem do condições, amor dele, amada. né? Depois que eu fui descobrir o livro das cinco linguagens. Adoro, adoro. Ele falou assim, eu paguei a faculdade, nunca te cobrei nada nisso, né? Tipo, assim, de, se você ia bem ou se você ia mal, ou se... Nunca falei nada sobre isso, sempre investi em vocês, e vocês queriam mais o quê? Aí eu, um abraço, Um abraço, um dizer beijo, que ama. Aí eu virei e falei assim, eu só virei pra ele e falei assim, pai, é, só muda isso com o Vitor, que é o meu sobrinho, né, que é neto dele, porque essa é a sua chance de mudar. Né? O senhor não precisa mudar inteiro, mas assim, bater uma bola com o Vitor, abraçar ele, beijar ele, falar que ama ele, isso vai mudar pra ele. Porque hoje eu entendo que o senhor só pode dar aquilo que recebe, mas ele talvez vai ter algumas coisas de, meu avô não era muito próximo, tal. E aí você vê a mudança de comportamento da Ele pessoa foi depois, ele mudando. foi mudando. Gente, uma coisa que aconteceu semana passada, a gente estava viajando, e aí quando eu combinei com meu pai, como eu falei pra você, é taxista aposentado, né, mas ele ainda tem um Sim. táxi e tal, e ele ainda faz alguns trabalhos, e aí eu combinei com ele, ao invés de pegar Uber, eu pago pra ele, né, falei assim, o senhor me busca lá, tal. Aí ele buscou a gente no aeroporto. Foi a primeira vez que meu pai me abraçou de corpo inteiro, sabe, porque ele é aquela pessoa tão travada que abraça a pessoa de lado, assim, ele não consegue Não tem abraçar, jeito. ele não tem jeito. Ele foi e me deu um abraço de corpo inteiro, ele me abraçou e falou que tava com saudade. Eu fiquei, Ganhou o é dia, você ganhou o mesmo? ano. Tipo, a pessoa tá bem? Aí ele, tô. Aí eu, então tá bom. Eu falei, nossa. Olha, até arrepia. Que coisa mais linda Você vê isso, que a porque decisão, é a decisão, Rê, a decisão. a decisão é se permitir, vocês, os dois se permitiram, porque ele também, porque você passou por constelação, você passou por todos os seus processos, teu pai não. Exato, exato. Olha como é mais desafiador. Então, você que está esperando que o teu pai, que a tua mãe, que o teu marido, que o teu filho faça, que parta deles, né? Porque você está cansado, eu vou te falar, você vai ficar sentado esperando. Faça você. Exato. Aqui Sarinha falando, ela passou por todos esses processos. Ela se permitiu. Ela fez a conexão. Como é que é o nome dele mesmo? Low divino. Low Divino. Olha que coisa mais linda. Parabéns pelo teu processo, querido. Por quê? Porque você não passou por tudo isso. E você também está se permitindo. E tem uma filha babona aqui Eu sou mesmo fãzaça que dele. te ama e que quer ouvir isso, e quer mais abraços, e quer mais Sim, por beijos, favor. e quer mais filha. Te amo. Ô, filha, só para você não esquecer, eu te amo, tá? É isso. Porque meu pai também teve muita dificuldade. Meu pai hoje fala que me ama também. Ai, que bonitinho. E como é lindo isso. Ai, é gostoso, né? E nossa, eu também olho para minha história e foi muito difícil, assim, porque eu falava assim, meu pai não faz falta nenhuma. Eu falava Eu isso. enchia a boca para dizer isso, sabe? Meu pai sempre trabalhou em navio, nunca ficou com a gente. E eu falava, nunca fui amiga do meu pai, e meu pai também nunca fez por merecer o papel dele. Era Eu isso. culpei meu pai por todas as coisas ruins que aconteceram na minha vida, entende? Nossa, eu também passei por um processo. Você fez também? Eu fiz um processo, eu fui para Salvador. Eu lembro que eu Ah, estava em Porto Alegre visitando meus pais e eu falei assim, pai, tô indo para Salvador para te matar. ô louco. Não, e a minha mãe, essa guria é louca, né? Falei, tô indo lá porque eu quero matar esse ranço que eu tenho dentro de mim da nossa Perfeito. relação. Tô cansada, tem muita coisa na minha vida que precisa acontecer. Muito clara, assim, já tinha muita coisa de desenvolvimento pessoal. E eu falei, eu quero resolver isso. E para eu resolver isso, eu vou ter que te matar. Matar essa versão, né? Então, tô indo com um fuzil. Isso aí. E a minha mãe, assim, nossa, essa guria é louca, né? E eu fui para Salvador para matar realmente as versões ruins, aquilo que eu tinha de ruim do meu pai, com meu pai. E incrivelmente, num processo, tinha que escolher a pessoa que tu tinha problema, ou o pai ou a mãe, Uhum. e fazer uma mentalização, né? Uma técnica de visualização.
E aí eu tinha que escolher praia, eu escolhi o mar. Meu pai é piloto de navio, né? Então eu escolhi o mar. E tem tudo a ver, porque meu pai é filho de pescador. E aí eu escolhi, era o meu pai, mentalizei, e aí vi. Aí você vê, você estava naquele contexto, eu estava no mar. E era um mar revolto na minha visualização. E tinha um barquinho, um caiaque. E quando eu cheguei, eu ia encontrar o meu pai ali. Sim. Só que quando eu cheguei no barquinho, eu vi um menino de 4, 5 anos. Perfeito. E era o meu pai, criança. E eu também era criança. E eu tinha que matar ele. Meu Deus. Eu tinha que resolver com ele. Só que ele estava com frio. Ele estava todo molhado. E na hora de matar o meu pai, eu não consegui fazer aquilo. Eu peguei ele no colo. E foi a coisa mais linda do universo. Eu quase morri chorando com o que aconteceu ali. E ali eu vi que o meu pai foi um menino, que a mãe dele teve ele com 13 anos. Uau, muito nova, gente. Ela engravidou com 12 anos, então ela Muito era uma nova. criança. Meu pai, faltou tudo pro meu pai. Meu Deus. Tudo. Então, como que ele ia dar uma coisa que ele nunca recebeu um eu te amo? O meu pai, com 8, já trabalhava para sustentar os irmãos. Meu Deus. Porque o pai dele era alcoólatra. Então, eu consegui, nessa dinâmica, enxergar tudo. Eu já sabia dessa história. Mas não basta você saber. Você tem que sentir. Sentir. E naquele dia, quando eu resgatei o meu pai, eu pude sentir o meu pai como você sentiu o teu. E eu falo para todas as pessoas, todos, né, meus pacientes, assim, eu sempre falo, a gente precisa voltar para casa, volta para dentro de você, volta para tua história. Se a tua vida tá travada em alguma área, que foi o que aconteceu contigo, que foi o que aconteceu comigo. E tava tudo travado. Eu falei, Deus, não quero. Na época, eu tava, faz o quê? 4 anos atrás, eu ia começar um programa na TV. E eu falei, eu não posso começar um programa na TV com isso para resolver. Exato. Porque a minha vida vai fazer isso aqui depois disso. E fez. É isso. É sobre isso. Então, como isso é importante quando a gente se permite, quando você se apropria de você, que é uma autorresponsabilidade com a tua vida e falar, eu vou resolver isso. Tá doendo? Seca as lágrimas, levanta a cabeça e vai encarar a tua realidade, que é a tua vida, que são as tuas versões passadas. Quer falar, peraí, este comportamento dessa feminista aqui me levou para que lugar? Para quantas dores? Exatamente. Por que eu tenho medo que alguém mande em mim? Que nem existe isso. Entende? Porque faltou para aquela menininha, Renatinha, minha versão de Renatinha, faltou alguém que falasse, filha, eu tô aqui. Então eu comecei a trabalhar com 13 anos. Então não precisava de ninguém, nunca. Eu me achava, eu resolvia. Então, assim como a tua história, a minha história, olha as sequelas que a gente teve, quantas outras mulheres e outros homens também passam por e isso. hoje, eu acho que a gente vivendo isso, é muito fácil a gente identificar as mulheres quando elas estão sofrendo. Exato. Quando porque para mim eu começo a olhar o comportamento, né? A gente não olha o que a pessoa fala, a gente olha o comportamento, os frutos dessa pessoa. E aí você começa a olhar esse comportamento, os frutos dessa pessoa, você fala, gente, essa pessoa precisa de ajuda. Precisa. Eu não consigo não falar nada. Eu também falo, às vezes. Eu não consigo. Tem vezes que eu falo, tem vezes que eu não falo. Só que, assim, nesse momento que eu conversei com meu pai, que eu entendi os porquês dele e tal, e entendi que ele não fazia a menor ideia do que eu tava falando, que pra ele tava tudo bem, e ele só não entendia por que eu era tão reativa com ele. Sim. Ele perguntava pra minha mãe, tipo, por que a Sarah não gosta de mim? Tipo, por que a gente sempre briga? O que acontece com essa menina? Tipo,
A gente nunca se dá bem. Quando ela era criança, ela era tão amorosa, porque eu buscava muita atenção dele, né? Então eu ficava grudada com ele. Então eu forçava ele estar com a gente, assim, mais grudado. Porque, Sim. gente, só para um parênteses, tá? Meu pai, ele era aquela pessoa que trabalhava, assim, de madrugada a madrugada, entendeu? Então ele, assim, não ficava muito tempo em casa. E quando ele tava em casa, ele tava dormindo, Tava descansando. cansado. Porque ele estava trabalhando. O combinado entre minha mãe e meu pai era esse. Minha mãe ia cuidar das crianças e meu pai ia prover a casa. Como muitas famílias, foi Exato. nesse formato, Mas na esse minha combinado. cabeça, como eu tinha muita raiva do meu pai tinha colocado minha mãe nessa posição. Eu só fui... Aí eu tive uma conversa com a minha mãe também. Falei, tá, e por que a senhora nunca quis estudar? Porque Ou... era um consenso entre eles, né, era o combinado deles. E aí minha mãe virou e falou assim, senhora, eu era da roça, minha filha. Você acha que eu ia vir aqui pra São Paulo? Uma cidade que pra mim era, tipo, monstruosa, tudo me assustava. Ela teve um processo de depressão muito forte quando ela veio pra São Paulo. E a gente, você acha que eu ia botar minha cara no mundo pra poder ser secretária ou ser, sei lá, qualquer outra função dentro de uma indústria ou dentro de uma empresa? Não, eu olhei por eu falei, eu vou cuidar das crianças. Ele, tá bom, e eu vou prover a casa. Tamo combinado? Tamo combinado. E é isso Tá aí. tudo certo. Eu olhei pra cara dela e falei, mas por que a senhora nunca me falou isso? Ela, porque eu achei que era Porque é óbvio. óbvio. Entendeu? E aí eu falei, gente, o óbvio precisa ser dito, porque O assim, óbvio precisa ser dito. eu só escutava que eu precisava ser independente, porque parecia que minha mãe vivia, assim, numa situação de prisão. E não era nada disso. Nossa. Faltava comunicação. Era Que falta de é a comunicação. chave para tudo, né? Exato. E quando eu perdoei meu pai e resolvi essas questões, foi quando eu fiz as pazes com Deus. E aí? Porque é o que todo mundo fala assim. Eu também. Mas porque você tá brigado com seu pai na terra, você tá brigado com Deus. É Porque é seu verdade. pai também. Imagina, eu era ateia. Misericórdia. Depois que eu resolvi o meu problema com meu pai, as coisas aconteceram, tudo aconteceu e eu enxerguei. Eu falei, uau, Deus sempre esteve aqui. Foi um prazer te Tanto que eu fui conhecer. coautora de um livro recentemente agora e o meu capítulo chamava A Filha Rebelde de Deus. Uau! Que legal! Foi bem bacana essa história. Tem uma história. E é isso. Eu estava inimiga com meu pai. Não tinha como. Não tem como Não você tem ser amiga como. de Deus se você tá brigado com seu Não pai. tem, não tem como, existe Não isso. tem como. E tudo Porque é mudou. uma figura, querendo ou não, masculina também. Então É. você tá com raiva de todos os homens mesmo, entendeu? Não adianta. Exato, o homem não tinha valor dentro da minha história, não tinha como. Era isso. Não tem como. É incongruente, não cola, não tem jeito, você não dá espaço. Não tem espaço. Não tem espaço. E isso é tão maravilhoso quando a gente se liberta disso. Ai, é um peso que sai. Mas é um peso, assim, que você fala, nossa, eu tirei 300 quilos Ô, das minhas costas. Sara, essa história do teu pai é incrível, porque essa história que fez com que todas essas mudanças, e profissionalmente, eu queria até colocar a rede social dela aqui. Sara. O perfil não tá muito bonitinho, gente. É o que eu falo. Tá tudo bem. Não, mas é o que eu tinha comentado com você antes da gente começar. 2025 vai ser o ano. E eu quero ouvir isso agora, Vai aqui ser 2025, porque esta nova mulher É. que renasceu, que ocupou, que sentou na poltrona de Exato. empresária, de filha amada de Deus, de filha amada do próprio pai. É isso. Eu ocupei Essa minha mulher cadeira. que se ocupou a tua cadeira. Exatamente. E é um posicionamento para a vida. Tudo acontece, gente, porque se resolve aqui, resolve ali, resolve aqui, e aí é mágico? Não. É porque as coisas começam a acontecer porque simplesmente você se permitiu. E para você se permitir, você teve que tomar uma decisão. Tudo começa com uma decisão. Tudo começa com uma decisão. Tudo. E aí foi quando eu comecei a empreender. Foi tudo, aconteceu basicamente tudo. Sara? Não, sem H, Miranda, digital. Tudo junto. Tudo junto. Isso. E aí foi quando eu decidi empreender. Falei, eu vou empreender. Já que eu posso, aí eu aqui. Eu posto muito nos... Gente, todo dia tem uma história pra contar lá nos stories. Eu sou muito falante nos stories. No postagem, assim, no coisa, eu não Qual posto... casal aqui, ó, Flavinha aqui, ó, coisa linda os dois. Ai, maravilhoso. Olha que lindo. E sim, gente, ele é mais baixo do que eu e tá tudo bem. Daquelas. Não, e você é um casal lindo.
Ai, sou É um apaixonada. casal lindo. A Pandorinha, minha cachorrinha, minha filha. E foi isso também. Quando eu me divorciei, eu comprei a Pandora. Que eu É. falei, Você já que foi mãe. eu precisava cuidar de alguém, né? Tava acostumada a cuidar. Eu preciso cuidar de alguém. Aí eu comprei a Pandorinha pra eu cuidar dela. Ai, que amor. É Minha filha. lindo. Ela é Não, e vocês maravilhosa. já quebram um padrão com essa coisa da altura, não é? De Eu não sou várias padrão, coisas. né? Eu não sou muito padrão, né? Eu tenho a mecha que nasceu, que começou a crescer, sabe quando? É. Aos 16 anos. Nossa, tudo começou ali. Ali foi o teu marco. Mas Porque sabe por quê? precisava dessa marcação aqui. Minha Eu mãe acho entregou um pra Deus. charme. Hã? Não Não, não pinta. pinta. Ela não pega tinta, eu já tentei pintar. E tem uma história essa mecha. Quando Legal, eu né? fiz os 16 anos que eu conheci o abençoado, minha mãe entregou pra Deus. Falou, Senhor, até aqui eu fiz o meu trabalho. Daqui Ah. pra frente tem coisas que eu não consigo proteger ela. E ela falou, me dê um sinal de que você tá com ela. E foi Depende. Gente, é assim, eu não tenho a confirmação disso. Eu não vou dizer que, não, foi. receber. Mas a única coisa que aconteceu quando minha mãe fez essa oração foi a mecha nascer. E ela não pega tinta. Eu já tentei por vezes, na época de Mas é muito adolescente. charme. Não, mas aos 16 anos, com essa altura e esse ter cabelo, não era muito legal na escola. Você não gostava? Assim? Não, né? Bullying na veia, É. né? Tipo, o pessoal era maldoso. É. E aí começou a nascer, eu comecei a arrancar. Começou a fazer um buraco, porque é muita mecha, né? É Sim. uma mecha mesmo. E aí eu fui pra pintar. Eu vou pintar. Aí o cabeleireiro virou pra mim e falou assim: as pessoas me pagam pra ter uma mecha igual a sua. Eu não vou pintar. Você pode ir em outro lugar, mas eu não vou pintar. Aí eu fui em outro lugar. A pessoa pintou. Lavei o cabelo no dia seguinte, saiu a tinta inteira. E não é que fica, tipo, manchadinho. Sai Sai inteira. tudo. Ela não pega, ela é assim e é assim. Que lindo. Então, eu acredito que seja de fato um sinal de que Deus estava comigo. Era uma forma de marcar, de tipo, eu tô cuidando dela. Porque minha mãe orou, e gente, minha mãe E é a uma tua mãe pessoa deve ser uma mulher muito. de muita fé. Ela é uma pessoa. Deus usa muito dela. Jura? Sonho, recados que chegam pra ela. Minha mãe, ela já livrou a gente de cada absurdo, assim, que ia acontecer, assim, dos filhos, dela conseguir proteger, ou dela não conseguir proteger porque tinha que acontecer, mas dela já saber se preparar e conseguir, Nossa, que lindo. entendeu? Minha mãe, ela é usada muito por Deus, ela tem uma fé, assim, que eu um dia vou ter um Vai pouquinho chegar. dessa fé dela, porque é uma fé, assim, que eu olho e falo, mãe, como que a senhora consegue? Porque fé é um negócio muito difícil, né? Você ter Mas eu sou fé... nova de fé, então eu... Você ter fé 100% e entregar tudo e falar, ok, eu estou fora de Tá em paz. exato. Porque Como? paz. Exato. Quem Então, tem, assim, né? alguns assuntos eu tenho muita paz, eu tenho fé. Outros eu falo, gente, Vai Senhor, dar um medinho. vamos compartilhar um pouco aí isso? Vamos Porque... conversar sobre isso, que eu tô um pouco insegura. Exato! Porque aí entra o lado humano, né? Então, não tem exato. como a gente lutar também 100% contra. Sim. Esse é o nosso desafio na Terra, Exato. né? É você realmente ter fé 100% inabalável em Deus. E por mais que a gente acredite em Deus, que a gente tenha fé em Deus, vem o lado humano para, será? Será? Né? Sempre tem um si ali. É verdade. Entendeu? Isso acontece comigo. Agora me fala, meu amor, que nós já estamos chegando ao final aqui. Eu quero saber a programação para 2025, novidades, o que vem desta versão turbo, desta mulher empoderada, desta mulher que ocupou o lugar dela, empoderada, soa hoje em dia tão, né? Exato. Vamos tirar, então não é essa mulher empoderada, mas essa mulher que está cheia de poder, sim, Exato. Que assumiu o seu lugar, o seu posto, que sentou no seu trono de rainha da sua vida. Exato. E que tem um grande rei ao lado. Amém. Providenciado por Deus. Exatamente. Que está na potência, na energia correta. O que vem para 2025? Olha, esse ano de 2004 foi o ano de eu arrumar a casa. Perfeito. A Prospera Hub, ela nasceu pronta. Esse é o ponto. Esse foi o meu desafio. Porque eu estava no CLT e herdei a empresa, basicamente. Perfeito. Então, ela já veio pronta com o desafio, só que eu não estava 100% preparada para ocupar essa cadeira. Esse ano eu ocupei a cadeira. Você adotou ela como você foi mãe, Exato. Não fez a gestação. Não. Você já... Eu adotei. E foi o ano de eu arrumar a casa, de eu me desenvolver, de eu conseguir olhar para o negócio como um todo. E eu cheguei à conclusão
só para vocês terem um contexto, a Prospera Hub, que é a minha empresa, ela lida muito com indústrias, né? Então, são indústrias que querem desbravar o digital. Então, eu vou lá, faço um marketplace, tanto crio o marketplace quanto coloco em Mercado Livre, Shopee, em várias plataformas. Tem e-commerce, a gente cuida de redes sociais também dessas indústrias. Porém, Lucas? esse é o nosso site. E aí, o que aconteceu? Começaram a chegar pessoas pedindo ajuda pra gente, que não são indústrias. E principalmente começaram a chegar mulheres pedindo ajuda. Do tipo, eu quero empreender, eu quero ter um negócio no digital de produto físico, eu quero vender alguma coisa na internet de produto físico e não sei por onde começar. Lembra a Sara que não suportava pessoas? Agora a Sara tá toda cheia de pessoas, entendeu? Então, assim, a pessoa chega pra mim, claro, vamos conversar. Vamos conversar o que você quer vender, vamos estruturar tudo. Só que eu tava fazendo de uma forma muito desestruturada pra mim. Eu não tava conseguindo dar conta, eu não tava conseguindo ajudar todo mundo. Mais amadora. Exato, porque não faz parte da Prospera Hub isso, né? Porque a Prospera Hub é voltado para a indústria. Ela foi encorpando, digamos assim. E ali eu enxerguei o meu propósito. Eu falei assim, eu preciso ajudar essa mulherada que quer fazer uma renda extra, mas também aquela mulher que quer montar sua marca, quer deixar a sua marca no mundo. Então, assim, através de produtos, através de um posicionamento. E ali nasceu o Prospera Cash, que vai começar aqui no Pocket Studio maravilhoso, que eu adoro. Melhor lugar para você. Melhor lugar, gente, não tem outro lugar. Equipe maravilhosa. Quando veio essa confirmação de Deus mesmo, né? Porque eu tava, ai, será? E aí veio um recado muito claro. Falei, ok, entendido, não precisa falar mais nada, já tô ligado. Já aprendi, já. E aí a primeira coisa que veio na minha cabeça tem que ser no Pocket Studio, não tem outro lugar para fazer isso. Então eu vou começar as gravações ainda esse mês, pra gente começar a liberar o mês que vem. E vai ser conteúdos do como, que nem eu falei pra você. Eu adorei essa parte. Esse negócio de teoria, gente, é ótimo. Quando a gente fala, né, de montar um e-commerce, de montar ali um marketplace, é muito legal a teoria, beleza. Mas teoria, você entra no Google e pergunta, tá tudo bem. Agora, o como, que é como você faz mesmo, como você aperta os botões, o que você tem que pensar, esse é o mais difícil e ninguém fala. E aí você vê um monte de promessas. Ninguém falava. Exato. Agora a gente vê muita promessa na internet. Que tá vago. Exatamente. E tem poucas mulheres falando sobre e-commerce e principalmente sobre marketplace. Marketplace é um assunto dominado por homens. E ali já vi um incômodo, porque eu vou em todos os eventos, eu tô em todos os eventos de marketplace e é dominado por homens. É raro quando sobe uma mulher no palco. E eu falei, esses palcos serão meus, porque eu vou falar para outras mulheres. Adoro. Entendeu? Esses eventos vão ser lotados de mulheres, porque as mulheres têm uma potência gigante. Exato. E as mulheres, está crescendo muito o número de mulheres que abrem empresa, então elas precisam de ajuda nessa trajetória, porque não é uma trajetória fácil. Não é esse negócio de, eu tô começando a empreender, eu empreendo de qualquer lugar do mundo, tal. Ok. Mas tem os desafios que ninguém fala os desafios, só romantizam. Então precisa de mulheres falando a verdade, mas dando os passos. Vai por aqui que você vai chegar mais rápido. Entendeu? Sem zero interesse, é para você chegar lá. É isso. Então, esse é um dos... Isso tá te enchendo os olhos, que eu já tô vendo na tua energia. Ai, eu tô super animada. Eu tô super ansiosa, na verdade, para começar o projeto. Já tenho várias mulheres maravilhosas para falar, que vai falar sobre posicionamento, que vai falar sobre o melhor produto, como achar esses produtos, como desenvolver, a cabeça de líder que você vai ter que ter do teu negócio. Então, tem várias frentes maravilhosas, assim, pra gente conversar. E também vou começar a fazer produção de conteúdo nas minhas redes sociais, que hoje não tem, porque eu faço produção de conteúdo para os meus clientes. Então, eu estava muito focado para o meu cliente e não estava olhando para o meu, porque não era o momento. Né? Então, cada ano eu escolho uma palavra, e esse ano foi gestão. Então, eu precisava fazer a gestão do meu negócio. Agora, ano que vem, minha filha, vendas, e ajudar a mulherada a vender mais. Então, não é venda só para mim. É venda para quem estiver do meu lado, para quem entrar no ecossistema da Prospera Hub, que é um ecossistema de prosperidade. Uau! Tá vendo, Lucas? Não é incrível? Ai, gente, é um assunto assim que eu também fico falando por horas. Eu sou faladeira, tá? Amada, então, assim... eu amei. Ai, obrigada. Foi incrível. A tua história de vida, tenho certeza que vai inspirar muitas pessoas. São muitas sacadas e chaves que você pode
modelar para abrir as portas que estão fechadas aí da tua vida. Que todos nós temos. Com certeza. Tem pessoas, eu só fico triste quando eu vejo uma pessoa, né, com mais idade, eu falo, acorda, né? Você acordou cedo, eu levei mais tempo, e tem gente que vai morrer e fala, não quero ver isso. Como se estivesse numa prisão perpétua ali, né? Sem se libertar. Então, a chave tá ali, vai lá e pega. Tem chave aqui, eu sempre falo, o Novo Feminino tem muitas chaves, para poucos. É verdade. Para poucos, mas tá ali. O conteúdo é feito para vocês, para você ir lá, assistir, curtir, comentar, anotar, para você aplicar. Exatamente. Amada, eu queria que você, para você finalizar, que você deixasse uma mensagem aqui. O que eu posso dizer para todas as mulheres que estão assistindo a gente, primeiro, tenha a prática de sempre que for escutar ou assistir um podcast, pega um papel e uma caneta, porque assim, de uma frase ou de um comentário, de um pedacinho, pode surgir uma grande ideia, um grande insight, que você olha e você fala, isso realmente vai mudar a minha vida. E outra coisa que eu posso dizer é, tome decisões. Eu por muitos anos deixei outras pessoas tomarem decisões por mim. E não foi bacana o caminho, não foi um caminho agradável. Tudo bem, honro toda a minha história, porque é o que me trouxe até aqui, mas as coisas podiam sim ser diferentes. Podia ser com menos dor, com menos bateção de cabeça na parede. Sim. Então, tome decisões, não tenha medo de tomar decisão. Então, assim, tem algo incomodando, tome a decisão de resolver isso, não deixe para depois. Porque o depois a gente não sabe se existe de verdade. A gente tá adiando, a gente não sabe, a gente não tem essa data. E que bom que a gente não tem essa data. Nossa, imagina se tivesse, eu também às vezes penso nisso. Não, eu não quero saber não. Não me conte, não quero saber. Não quero saber a data. Não quero saber. Então, assim, decida, porque o tempo passa muito rápido. E para complementar isso que brilhantemente você falou, assim, ó, e presta atenção também no que você sente. Sim. Porque a gente sente desconforto. Você sentiu, eu também senti. E por que nós não respeitamos? Tem gente que fala, a intuição, é a vida, não sei, dá o nome que você quiser. Mas a gente tá tem. Sentindo, é visceral aqui, ó. É visceral. É aquela coisa, tem alguma coisinha, presta atenção nessa coisinha, essa coisinha tem nome. Tem nome mesmo. Vai fuçar. Vai entender. Como você disse, arranhar a superfície? Não, vasculha na profundidade, porque você vai descobrir. Com certeza. certeza. Tomada de decisão, a gente precisa... Porque a decisão é a dúvida. Com certeza. Não é? Fala, Com vou certeza. ou não vou? Exato. E aí você tem que... Daí tem técnica para isso, não é? Tem. E gente, tem tantos especialistas bons também que podem ajudar a conduzir a esse processo. Para ser mais fácil, exatamente. Exatamente. Rê, muito obrigada pelo espaço. Imagina. Seu projeto é maravilhoso. Eu queria, naquela época que eu estava sofrendo, ter um espaço assim que eu pudesse assistir esse tipo de conteúdo, poder perguntar, poder interagir, poder pedir ajuda. Porque eu nem sabia que eu precisava de ajuda, esse era o ponto. Mas conteúdos que você traz, a gente consegue ter clareza de que a gente precisa de ajuda. E que tá tudo bem pedir ajuda. E que tá tudo bem. E que se a tua vida não está boa, e você tá falando, mas eu não tenho dinheiro. Oi? Tá? Com tanto conteúdo aí gratuito para você, precisa de tempo, precisa de tomada de decisão, de falar, eu vou encarar. Não é num pirilim pim pim, fada madrinha não existe só na Disney. A vida real é dedicação, suor, é empenho, desenvolvimento, é falar, eu vou fazer, é estar preparada para subir o Monte Everest. É isso aí. É uma escalada e é maravilhoso. Quando você chega lá em cima, você fala, podia ter vindo antes. Podia ter vindo antes. É só sobre isso. Amada, muito obrigada pela tua contribuição. Sucesso para você. Parabéns pela tua trajetória de vida. Parabéns por compartilhar aqui. Que isso é deixar sementes. E hoje a gente colocou sementes aqui. Para você que está assistindo a gente, curte, comenta, compartilha. A gente se vê na próxima semana. Um beijo no coração.